Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Alma Junguiana. Eu sou a Doriane, ainda para você que está chegando agora e que ainda não me conhece. E neste vídeo eu vou trazer para vocês a continuação do nosso estudo sobre o livro O Eu e o Inconsciente. O vídeo de hoje vai falar sobre o quarto capítulo, falando sobre as tentativas de libertar a individualidade da psique coletiva. Esse capítulo, ele é pequeno, tá? Ele, assim, não são muitas páginas, não é um texto grande, mas ele é bem denso, que tem que se ter cuidado em ler, né? E a princípio eu já tinha lido algum tempo atrás esse livro e tinha relido ele. Mesmo assim, então eu voltei a ler, de se ter um entendimento dos detalhes, que eu gosto muito de entender todo o percurso que Jung faz para ele poder expressar a ideia central. Então, esse capítulo ele vai falar sobre as tentativas de libertar a individualidade da psique coletiva. Isso quer dizer que são tentativas o que vai ser apresentado aqui não são tentativas que foram bem-sucedidas, mas que é muito interessante trazer porque fala também de um contexto analítico dentro do tratamento psíquico, mas sempre Jung ele traz também como se seria isso também levando para a vida prática, ou se o aspecto que ele está trazendo pode também ser visto dentro de um contexto fora do tratamento psíquico. Então, a princípio, Jung ele vai trazer que nós falamos em outros vídeos a respeito dos fenômenos resultantes da assimilação do inconsciente. Então, sempre fazendo um gancho com esse ponto, com essa temática, é que como seria, né, essa reação do indivíduo quando a consciência ela entra em contato com alguns conteúdos ou com conteúdos do inconsciente. Jung ele vai trazer que a reação poderia ser que o indivíduo ele poderia rejeitar esses conteúdos ou aceitar esses conteúdos, ou que esses conteúdos tomassem, né, posse da consciência, ou seja, que devorasse, né, o indivíduo a nível da consciência e que a nível psíquico o indivíduo não teria condições de se defender. Então, neste último caso, Jung vai trazer que seria mais especificamente quando o indivíduo ele entra no estado psicótico, que nós já falamos nos vídeos anteriores, que quando esses conteúdos eles tomam posse da consciência, ou seja, esse inconsciente ele invade a consciência e que o indivíduo ele não tem condições, né, de se defender, ele fica totalmente entregue a esse evento, né, desastroso e grandioso e que vai se expressar, que vai se expressar num estado psíquico caótico, psicótico. Em outro momento é quando Jung ele vai falar de quando o indivíduo ele vai aceitar esses conteúdos de uma forma que esse sujeito, me perdoem sempre esse termo, eu não gosto muito, mas eu não estou encontrando outra forma de me expressar com esse indivíduo, sujeito, paciente, não me soa muito bem. Mas no momento eu não tenho como expressar melhor esse ponto. Então, quando o indivíduo ele aceita esses conteúdos, então o sujeito ele passa a apresentar uma grandiosidade, uma presunção, é um indivíduo excêntrico, com um certo gosto pela profecia, né, de esse caráter profético. E quando o indivíduo ele rejeita esses conteúdos, né,
ele não tem condições, ele não consegue digerir bem esses conteúdos, assimilar a consciência e tentar lidar de frente, né, com esses conflitos. Então, esses indivíduos que eles rejeitam esses conteúdos, nós estamos falando aqui dos conteúdos inconsciente e mais precisamente também dos conteúdos do inconsciente coletivo. Então, quando o indivíduo ele rejeita esses conteúdos, vai haver uma tendência desse indivíduo restaurar a sua persona de uma forma regressiva. Então aqui nesse momento, tá? Dentro desse campo, desse terreno, Jung ele vai começar a fazer um paralelo em que essa situação, esse evento, ele pode ocorrer dentro de um contexto de um tratamento psíquico, né, de um tratamento analítico, mas também esse evento de se restaurar a persona pode ser visto, sim, fora desse ambiente, ou seja, em situações em que o indivíduo ele é confrontado com situações da vida, né, da vida normal, que todo ser humano passa por dramas, né, por dramas da vida, por crises, por eventos que nós não temos o controle. Então, que isso se tira ao chão, né? Se tira ao chão da pessoa, e isso pode acarretar, sim, essa forma de tentar, né? De tentar se defender, restaurando a sua persona de uma forma regressiva, porque ele regressa, ele retoma a sua persona antes desse evento, e que o indivíduo vai apresentar uma característica de uma forma de que ele se se denomina ou se caracteriza como um ser diminuído, frágil, uma autodiminuição, e que em alguns casos vai haver diante dessas crises, desses impactos que a vida pode nos dar, né, a todos nós, que vai haver indivíduos que vão conseguir transitar, ultrapassar, né, esse mar caótico e apresentar alguma cicatriz, mas a vida prossegue. Mas em alguns indivíduos isso vai ser um pouco mais complicado. E sim, eles vão tender a restaurar, como eu falei anteriormente, de resgatar essa persona de uma forma regressiva, porque é uma persona que se busca aquela persona que se estava antes dessa crise, antes desse evento forte, né, e trágico na vida do sujeito. Mas voltando para o ambiente de um tratamento psíquico, essa restauração da persona, né, de uma forma regressiva, ela pode ocorrer. E Jung ele vai aqui afirmar que são em casos, por exemplo, em que o indivíduo ele apresenta ali dentro da sua relação com o terapeuta, ele externa uma transferência de conteúdos em cima, né, da figura do analista, e que o analista, claro, ali diante da sua percepção, nessa relação terapêutica, o terapeuta ele pode esclarecer o conteúdo dessa transferência. Pode ser um pouco mais esclarecido para vocês quando a gente fala das 4 fases problemáticas da psicoterapia, que a gente vê no livro A Prática da Psicoterapia, que Jung vai falar sobre a primeira, que é a confissão, esclarecimento, educação e transformação. Então, esse esclarecer, explicar esses conteúdos da transferência seria essa segunda fase, né, que é do esclarecimento. Se espera que o paciente tenha um insight e ele consiga compreender esses conteúdos e perceber que de uma forma, né, ali dentro da relação com o terapeuta, de que aquela transferência é absurda,
essa transferência de conteúdos na figura do analista não passa de um disparate, de um absurdo. Porém, quando o Jung ele vai falar sobre esse esclarecimento, né, da transferência, ele vai citar que essa transferência ela pode ser explicada tanto pela teoria freudiana como pela teoria de Adler. Mas esses pontos eu acredito que já devo ter falado em outros vídeos, né, a respeito da visão freudiana, né, e de Adler. Mas o ponto central aqui é quando Jung ele vai dizer que, explicando essa transferência, o paciente se vê ali, né, ele entende ali que é um absurdo tudo aquilo que ele estava transferindo na figura do analista, mas aí o paciente ele se vê com, como se diz, com um abacaxi na mão, né? E agora o que eu faço? Então é nesse momento que se tem uma tendência desse paciente, não são todos os casos, sempre lembrando que quando Jung ele vai falar, ele diz que há casos, mas há outros que não vai haver esse recurso, né? O paciente não vai usar desse recurso. Mas em alguns casos, e em muitos casos, os pacientes eles vão usar desse recurso de restaurar a persona regressivamente. Ou seja, a persona que se apresentava antes da transferência. Como uma forma também de tentar se defender, de tentar se proteger, ou seja, o ego, né, a consciência. Mas que isso prejudica o processo do paciente, porque esse recurso de restaurar a persona vai impedir ali a abertura da individualidade desse paciente se apresentar, né? Se externar ali naquele contexto. Mas, voltando, esses pacientes que eles vão usar desse recurso de restaurar a persona de uma forma regressiva, para ficar bem mais claro para a gente aqui, é como se fosse assim, olha, ó, menos, tá? Você estava flutuando demais, você estava subindo demais, agora desça, tá? Se recolha a sua insignificância, vamos dizer assim, porque o paciente ele passa a ter um sentimento também de uma autodiminuição, tá? De regredir, de dar passos para trás. E Jung ele vai fazer até um exemplo de uma paciente que ele atendia, que era uma estudante de filosofia, uma paciente muito culta, inteligente, que na hora que quando ele foi explicar, né, a transferência, porque essa paciente estava transferindo uma visão de um pai amado, transferindo para a figura do Jung. Então, quando o Jung ele foi explicar essa transferência, então essa explicação não surtiu muito efeito nessa paciente. E Jung ele vai dizer que em alguns pacientes vão, né, surtir um efeito, mas para outros não vai ser tão bom assim. E mais à frente, que Jung ele vai dizer que dentro de todo esse contexto, de tudo que ele está trazendo aqui, o que ficou de muito importante para ele é a questão da existência de uma autorregulação inconsciente. O inconsciente não sabe só, entre aspas, desejar, mas também cancelar seus próprios desejos. Vocês vão encontrar no parágrafo 257. O que Jung ele quer dizer com isso? Que quando esse paciente ele faz a transferência desses conteúdos, desses desejos, porque quando ele transfere algo para o analista, em cima da figura do analista, vai se criar também expectativas em cima do analista. Então, essa forma também da psique dela também desejar, ela também pode deixar de desejar, porque essa existência, justamente nessa existência dessa autorregulação do inconsciente, ele, da mesma forma que ele deseja, ele pode também deixar
de desejar. Ainda falando sobre a restauração da persona, dessa tentativa, né, do indivíduo dele, o que eu faço agora, né, com esses conteúdos. Mas essa tentativa de restaurar a persona, Jung ele vai dizer, e fica muito bem claro aqui nesse texto, é que infelizmente ou felizmente, o inconsciente, a sua fonte de energia, ela não se esgota e não se tem condições de enganar o inconsciente por muito tempo. Ou seja, esse jogo que o paciente faz, que o indivíduo faz, de tentar resgatar, de restaurar essa persona regressivamente, essa tentativa, ela pode durar por algum tempo, mas se tenta ali mascarar, se tenta passar um pano, né, em cima, né, de tudo aquilo que se quer emergir, que é esses conteúdos do inconsciente. Então, enganar o inconsciente é perda também ali de energia, porque o inconsciente é fonte de energia, né, a libido da energia psíquica, e que é uma energia que ela está ativa. Ela continua ativa, porque sempre lembrando que a psique é um sistema fechado. Então, não se tira uma energia e ela sai do sistema psíquico. Ela permanece nesse sistema. E mais cedo ou mais tarde, o inconsciente ele vai apresentar aí as contas que o indivíduo deve pagar por ter tentado enganar o inconsciente. Então, Jung ele vai trazer isso, eu acho muito interessante, e que eu vou também dizer mais uma vez aqui no parágrafo 258, em que ele vai falar sobre isso. Ninguém pode, mediante seu livre arbítrio, anular o poder efetivo do inconsciente. No máximo, conseguirá iludir-se, que não tem como enganar o inconsciente. Mais cedo ou mais tarde, o que foi tentado ali esconder, mascarar, vai surgir, vai emergir. E mais à frente ele vai dizer: somente uma coisa é eficaz contra o inconsciente: a necessidade exterior premente, ou seja, a necessidade exterior iminente, urgente, é algo que é realmente assim necessário. E que Jung ele vai dizer que essa necessidade externa, ela espelha, né? Essa necessidade externa, ela espelha essa necessidade interna. E que ele vai dizer essa frase que é bem conhecida, que vocês, é bem popular de Jung, mas ela é muito, muito assim essencial dentro desse contexto do autoconhecimento, do processo evolutivo, em que ele vai dizer ainda no parágrafo 258, no final desse parágrafo: só aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos. Então, Jung ele quer dizer aqui que essa tentativa de mascarar, de tentar enganar o inconsciente, é uma forma de não avançar no processo evolutivo, de enganar esse processo também de individuação, e que nós vamos ver mais lá na frente que a coisa também pode se complicar ainda mais quando o indivíduo ele passa a aceitar esses conteúdos, né, que Jung ele vai dizer que vai ser uma identificação com a psique coletiva. Então, dentro desse contexto, o que vai se observar é uma inflação, né, psíquica desse sujeito, porque ele vai ter a sensação de que ele tem a posse de um conhecimento grandioso, a chave da transformação da sua vida e de outras pessoas. Esse indivíduo ele vai tender a ter uma característica de um ser profético, de um profeta, porque esse indivíduo ele não consegue, né, lidar com essa tentação, ele agarra, né, com unhas e dentes, essa grande tentação
de ter esse contato com essa psique coletiva, porque dá uma sensação de renovação da vida, de uma sensação grandiosa, né, da vida, com essa promessa de um conhecimento maior. E isso é bastante complicado, porque, mais uma vez, o indivíduo ele entrando, né, nesse processo, essa identificação com a psique coletiva, mais uma vez, isso vai afastá-lo do seu processo evolutivo, do seu processo de individuação, dele ter contato com o ser verdadeiro, de que ele realmente é. Então, mais uma vez, desviar o caminho, cair na tentação de abraçar essa psique coletiva e de não alcançar, né, de não transpor, né, essa tentação, para que ele consiga realmente entrar no seu processo de desenvolvimento. E Jung ele vai fazer um paralelo ali com a trajetória de um herói, né? Com a trajetória de um herói. De um herói que ele precisa, para ele alcançar esse tesouro, né? Que é algo muito grandioso, algo valioso para si e para o povo, para a coletividade. Então, esse herói é um indivíduo que é escolhido, que ele é escolhido para essa difícil e arriscante tarefa, conseguir, né, ter posse desse tesouro e trazê-lo, né, para si, para uma coletividade. Então, esse herói, ele corre o risco de ser engolido pelo monstro que está ali, que está interditando o acesso ao tesouro. Então, esse monstro ele pode engolir o herói, ele pode devorar o herói, e aí o herói ele não consegue resgatar, ele não consegue ter acesso a esse tesouro. Esse tesouro seria o quê? O seu processo evolutivo, o processo de individuação. Não que automaticamente, em posse desse tesouro, tudo estará tudo resolvido, o indivíduo ele é iluminado e não vai ter conflito nenhum. Mesmo porque o herói ele está sempre sendo confrontado com desafios. E a cada vez que ele consegue, né, enfrentar esse desafio e transpor essa dificuldade, ele evolui. Então seria o quê? Esse ser humano, esse indivíduo, que ele se identifica com a psique coletiva, porque seria o quê? Engolido pelo monstro. Ele não vai ter acesso ao tesouro. Ele não vai transpor esse obstáculo, se direcionar para o seu desenvolvimento. Então, tanto no caso do indivíduo que ele tenta restaurar a sua persona regressivamente, como o indivíduo que ele se identifica com a psique coletiva, eles traem o processo de individuação, eles traem essa possibilidade, essa chance de poder ter acesso à sua individualidade, de permitir que esse indivíduo brote, que esse indivíduo psicológico único emerja. Jung ele vai trazer aqui no texto, que são dois pontos muito importantes, que nesses dois eventos, seja a identificação com a psique coletiva, como a restauração da persona regressivamente, o indivíduo ele trai esse processo de individuação e não se é permitido que essa individualidade, o que o indivíduo é, na sua essência, o que ele realmente é, não de uma forma mascarada, não pela identificação com a psique coletiva, em que há uma presunção, uma inflação psíquica, como a restauração da sua persona regressivamente, em que nesses dois aspectos, nesses dois prismas, a individualidade, mais uma vez, ela se é negada, mas claro, de uma forma inconsciente. E Jung ele vai trazer muito bem nesse texto, e eu gostaria de finalizar
o nosso vídeo. O nosso estudo sobre o livro O Eu Inconsciente, eu vou continuar trazendo para vocês. Eu vou trazer a segunda parte do livro, que é falando sobre a individuação, que está dividido em 4 ensaios, mas eu vou começar a trazer para vocês a partir de janeiro, que eu gostaria de dar uma pausa de final de ano, Natal, né, e Ano Novo, que eu vou estar aqui isolada aqui na Alemanha, porque a gente vai fechar tudo aqui, né, no final do ano, e também para reorganizar o canal e aqui tudo que é relacionado à alma junguiana. E se possível eu vou trazer, sim, antes um vídeo falando de tudo aquilo que eu tô vivenciando nesse momento, relacionado à questão profissional, relacionada ao meu processo mesmo, e também relacionada à alma junguiana. Mas assim eu finalizo o vídeo, agradeço a vocês mais uma vez, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!